Descobri que minha namorada é uma traidora em série, então a expus e arruinei sua vida. Compartilhávamos um amigo em comum e a vi pela primeira vez em uma foto dos dois postada online. Achei minha namorada incrível e mandei uma mensagem para ela. Começamos a conversar e nos demos bem. Ela era fotógrafa de retratos, então muitas das fotos em seu Instagram eram de seu trabalho. Não vi nenhum sinal de que ela estava em um relacionamento quando dei uma olhada rápida em sua página. Estávamos namorando há 6 meses quando ela confessou seu passado para mim. Ela me disse que quando começamos a conversar estava em um relacionamento. Eu não tinha ideia disso. Se soubesse, nem teria mandado mensagem para ela. Fiquei muito chateado com a notícia. Mas ela conseguiu me acalmar e se explicar. Ela descreveu o relacionamento como extremamente tumultuado. Eles eram voláteis um com o outro e a situação era tóxica. Ela me disse que ele havia traído várias vezes no passado. O que ela disse não justificava ela ter me traído comigo, mas eu conseguia entender de onde ela vinha. A maneira como ela colocou fez parecer que ela estava presa em um relacionamento muito ruim. Assumi que quando ela me conheceu tinha motivos para sair, então o fez. Tivemos uma longa discussão sobre tudo e ela jurou que nunca mais faria algo assim. Ela me disse que mentir para alguém a estava consumindo por dentro. A culpa era avassaladora para ela e era o pior sentimento que ela já teve. Ela chorou e eu a consolei. Olhando para trás, eu deveria ter terminado tudo ali. Ela praticamente confessou ter feito as piores coisas possíveis em um relacionamento e eu a consolei por isso. Me sinto um tolo só de pensar nisso agora. Os anos passaram e nosso relacionamento estava indo muito bem. Nesse ponto eu estava completamente apaixonado por ela. Morávamos juntos e tínhamos 2 cachorros. Eu pensei que finalmente havia encontrado a mulher perfeita para mim. Ambos éramos bem-sucedidos em nosso trabalho. Eu trabalhava em um laboratório de testes farmacêuticos e estava subindo muito na carreira, gerenciando várias equipes e alcançando muitos de meus objetivos profissionais. Além disso, minha namorada estava ficando popular nas redes sociais por causa de seu trabalho. Suas fotos eram fenomenais e ela estava construindo um nome para si mesma. Uma das coisas que ela fez para se promover foi oferecer sessões de fotografia gratuitas para pessoas selecionadas como modelos em ascensão ou influenciadores apenas para divulgar seu trabalho. Ela não fazia muitas dessas sessões, mas fazia algumas vezes por ano. Foi assim que ela conheceu seu parceiro de caso, a quem chamaremos de Connor. Connor era o estereótipo de modelo masculino, alto, de cabelos escuros, olhos azuis e com muitos músculos. Parecia um anúncio de perfume ambulante. Eu o vi quando ela estava navegando pelo Instagram dele tentando decidir com quem trabalhar através do serviço gratuito que ela oferecia. Ele estava ganhando seguidores online, especialmente através de sua conta no TikTok, onde postava muitas fotos provocantes. Ele era o ajuste perfeito para ela. Mesmo que Connor fosse muito bonito, eu estava seguro em meu relacionamento. Confiei na minha namorada e depois da conversa que tivemos sobre como ela traiu e como isso a fez se sentir tão mal, nunca pensei que ela faria isso novamente. Além disso, ela havia trabalhado com inúmeros modelos antes, então não via por que Connor seria diferente. Eles fizeram suas primeiras sessões de fotos e minha namorada me contou tudo sobre isso. Ela estava elogiando quão habilidoso ele era e como tudo correu fácil. Eles construíram um relacionamento amigável e minha namorada me disse que estava animada para trabalhar com ele novamente. Fiquei um pouco confuso com isso porque o objetivo do serviço que ela oferecia era dar a eles uma oportunidade gratuita de divulgá-la essencialmente. Mas ela me disse que Connor tinha várias ideias para sessões de fotos que ele queria para suas contas e ele queria trabalhar com ela nelas. Eu não vi problema nisso. Pensei que era ótimo que algo que ela fez imediatamente fosse beneficiá-la e conseguir mais trabalho. Ao longo das próximas semanas notei a mudança de comportamento da minha namorada. Ela estava se afastando de mim e paramos de ser íntimos um com o outro, e ela estava passando mais tempo fora de casa. Perguntei a ela por que estava ausente com mais frequência do que o normal e ela me disse que estava ocupada com clientes. Só percebi que era uma mentira quando ela me disse um dia que estava fazendo uma sessão de fotos com uma amiga dela e mais tarde Connor postou uma foto dos dois juntos. Eles estavam almoçando e eu sabia que não era uma foto antiga porque era a roupa que minha namorada estava usando quando saiu. Percebi que ela mentiu para mim sobre ir ver Connor e comecei a ficar suspeito. A insegurança que eu não havia sentido antes começou a surgir. Eu não conhecia a maioria dos clientes dela, então Connor e eu nunca nos cruzamos. Ela não me postava no Instagram dela, assim como não postava sobre o ex-namorado. Comecei a pensar que havia uma boa chance de Connor não saber que ela estava em um relacionamento e algo semelhante estava acontecendo. Comecei a vasculhar o Instagram de Connor para tentar encontrar mais pistas sobre os dois. Enquanto estava olhando, percebi que a foto que Connor havia postado com minha namorada foi excluída, o que achei estranho. Não entendia por que ele deletaria a foto a menos que talvez minha namorada tivesse pedido para ele. Minha namorada editava todas as fotos dela no computador e geralmente as postava de lá, então pensei que poderia haver uma chance de que o Instagram dela já estivesse logado. Felizmente eu estava certo. Comecei a olhar as mensagens dela para descobrir o que estava acontecendo, e imediatamente encontrei evidências de que eles estavam tendo um caso, estavam nas fases iniciais do relacionamento, ainda se conhecendo. Nunca vi uma menção de que minha namorada não estava solteira. Fazia sentido que Connor talvez não soubesse sobre mim. Tirei algumas capturas de tela dessas conversas e as enviei para o meu e-mail. Não sabia exatamente o que fazer pois muita da minha vida estava entrelaçada com a dela e ia ser complicado terminar, mas não tinha muita escolha.
Quanto mais eu pensava sobre isso, mais pensava no ex-namorado dela. Para mim ficou claro que minha namorada era uma mentirosa. Então me perguntei se ela tinha mentido sobre ele também. Pesquisei e descobri quem ele era. Enviei uma mensagem para ele no Instagram naquele mesmo dia e perguntei se poderíamos conversar sobre ela. Ele respondeu dentro de algumas horas e disse que estaria disposto a conversar. Marcamos um horário para ter uma videochamada mais tarde naquela noite. Minha namorada ainda estava com Connor, presumivelmente dormindo com ele. Liguei para o ex dela e começamos a conversar. A história que ele me contou foi completamente diferente do que minha namorada disse. Era muito parecida com a minha. Ambos estavam felizes juntos até que alguém novo mostrou interesse nela e ela decidiu que queria terminar. Ele fez parecer que tudo aconteceu de repente, não havia sinais anteriores. Um dia eles estavam falando sobre seus futuros e no dia seguinte ela estava completamente empacotada e fora da casa dele. Ela nem sequer terminou direito com ele. Pegou todas as suas coisas e saiu. E ele teve que pressioná-la para obter uma resposta sobre o que aconteceu. Ele me aconselhou a me afastar dela o mais rápido possível. Minha namorada chegou em casa tarde naquela noite e menti para ela dizendo que tinha muito trabalho para colocar em dia e que não iria para a cama com ela enquanto ela estivesse dormindo. Decidi que ia mandar uma mensagem para Connor sobre tudo o que eu sabia. Tinha uma forte suspeita de que ele não tinha ideia do que ela tinha feito com duas pessoas diferentes e achei que ele gostaria de saber. Mandei uma mensagem para ele no Instagram com a minha história junto com capturas de tela que o ex da minha namorada me enviou. Disse a ele que se quisesse conversar mais sobre isso bastava me avisar e eu ficaria feliz em falar com ele. Na manhã seguinte tinha uma mensagem dele onde ele me disse que estava chocado com o que eu disse e não estava certo se deveria acreditar. Tentei enviar a ele uma prova de que não estava em um relacionamento com minha namorada e isso pareceu persuadi-lo. Tivemos uma breve conversa onde ele confirmou tudo o que eu pensava. Minha namorada nunca disse a ele que estava em um relacionamento quando começaram a conversar. Ele até perguntou a ela se estava solteira no primeiro dia em que se conheceram e ela disse que sim. Ele estava com raiva e se sentiu enganado, mas culpado por ter terminado meu relacionamento. Tentei garantir a ele que não era culpa dele. Minha namorada saiu para encontrar um cliente naquele dia, pelo menos foi o que ela disse. Enquanto ela estava fora, empacotei o máximo das minhas coisas que pude e fui ficar em um quarto de hotel. Achei que daria a ela um pouco do próprio veneno. Mais tarde naquele dia minha namorada me ligou inúmeras vezes tentando descobrir onde eu estava. Ela estava magoada e confusa com minha partida, especialmente porque eu levei os cachorros comigo. Simplesmente não disse a ela onde estava. Achei que cortar o contato sem explicação seria doloroso e deixaria muitas questões não resolvidas. Estava pensando a longo prazo, não a curto prazo. Connor deletou muitas das fotos que ele havia postado que minha namorada tinha tirado. Ele até postou em sua história do Instagram algumas das capturas de tela com meu nome borrado. Ele comentou sobre como não se pode confiar em ninguém nos dias de hoje. Parece que minha namorada perdeu muitos seguidores depois disso. Connor terminou tudo com ela completamente e ela ficou solteira. Sabia que a casa em que estávamos morando juntos não era uma que ela poderia manter sozinha, então foi forçada a se mudar. No final parece que ela experimentou um pouco do próprio veneno e por causa de suas ações perdeu muitos negócios potenciais, especialmente agora que se sabe que Connor tem contratos com algumas marcas grandes. Tenho certeza de que ela está se lamentando por isso. Ele poderia ter levado o nome dela a um novo patamar. Próximo relato. Eu acabei de descobrir quantos corpos minha esposa está escondendo no armário dela, então eu acabei com nosso casamento, mas isso nunca se comparará com quantos estranhos ela já teve relações. Minha esposa de 44 anos, e eu de 43 anos, estamos casados há 20 anos. Começamos a namorar no ensino médio quando eu estava no terceiro ano e ela no último ano, embora tenhamos mantido um relacionamento à distância nos 2 primeiros anos dela na faculdade enquanto eu ainda estava no ensino médio e fiz um ano em uma faculdade comunitária. Depois fomos para a mesma cidade para a faculdade por um ano e moramos juntos desde então. Nos casamos no verão depois que me formei na faculdade. Nosso casamento tem sido bastante bom até agora, mas eu iniciei o divórcio depois de descobrir que ela estava dormindo com vários outros homens durante os 2 anos em que estávamos separados à distância. Logo após o Natal nos reunimos com alguns amigos dela da faculdade para colocar o papo em dia, jantar e sair juntos. Conversamos sobre muitas coisas e minha esposa mencionou que nos conhecemos no ensino médio, não que namoramos, apenas que nos conhecemos. Sua antiga colega de quarto da faculdade comentou que era loucura nos conhecermos no ensino médio, termos tido alguns anos loucos na faculdade e depois acabarmos juntos. Eu entrei na onda e comentei que não sabia se minha esposa era tão louca quanto eu. A colega de quarto começou a contar uma história, mas minha esposa a interrompeu e disse que estava desconfortável com isso, o que me deixou intrigado. Então eu disse que na verdade começamos a namorar no ensino médio e ficamos juntos durante todo o tempo da faculdade dela. Todos os amigos da minha esposa ficaram em silêncio e o resto do jantar foi constrangedor. Na saída, uma das outras colegas dela me levou para um lado e disse que eu deveria ter uma conversa honesta sobre o que aconteceu na faculdade. Eu perguntei à minha esposa no caminho de volta para casa e ela meio que me ignorou. Eu disse a ela que era importante que ela fosse honesta comigo e novamente ela disse que não era importante. Quando chegamos em casa eu disse a ela que iria ficar na casa do meu irmão até que ela estivesse pronta para falar sobre o que aconteceu na faculdade. No dia seguinte ela veio até mim e admitiu ter dormido com vários homens durante os 2 primeiros anos da faculdade. Ela disse que na época não considerava um grande problema porque estávamos separados à distância e ela não achava que um romance de ensino médio duraria. Eu pressionei por mais detalhes e ela disse que foram pelo menos 10 homens diferentes, incluindo pelo menos 3 caras que ela me apresentou como amigos quando eu vinha visitá-la nos finais de semana, e um cara com quem ela ainda estava em contato naquela época. Eu disse a ela que queria o divórcio e começaria os trâmites assim que pudesse, o que fiz em 2 de janeiro. Sua família e a maioria da minha família estão me dizendo que eu não deveria acabar com o meu casamento
por alguns erros. Eu mantive minha opinião de que me trair com vários homens por anos é inaceitável, não importa quando aconteceu, e o fato de ela ter continuado a manter relacionamentos com esses caras bem na minha frente foi uma quantidade inaceitável de desrespeito. Temos 2 filhos, mas eles têm 17 e 19 anos, e acredito que entenderão por que preciso encerrar o casamento. Estou errado em sair? Atualização. Sinto que estou ficando louco com a quantidade de pessoas me dizendo para ignorar anos de infidelidade e décadas de mentiras. Eu não consigo responder a todas as perguntas, mas queria fornecer alguns detalhes para algumas perguntas comuns. O motivo de eu ter postado isso é que minha esposa e alguns amigos têm dito que é comum dormir com outras pessoas quando se está em um relacionamento à distância, e que eu sou meio que o estranho por não ter casos. Senti que estava sendo manipulado, mas quero uma perspectiva externa. Vivemos em um estado com um período de espera para finalizar o divórcio, então achei uma ideia razoável obter algumas informações antes que as coisas sejam finalizadas. Após esses comentários, vejo algumas pessoas dizendo que é normal ter casos durante um relacionamento à distância, mas parece ser uma minoria significativa. O cara com quem ela ainda está em contato se casou com uma amiga em comum da faculdade. Ele não é um cara com quem ela secretamente troca mensagens às escondidas. Ele é alguém com quem conversamos regularmente há anos. Eu conversei com ele algumas vezes desde que descobri sobre minha esposa. Ele disse que não sabia que estávamos namorando na época e desde então bloqueou minha esposa nas redes sociais. Não farei um teste de paternidade a menos que meus filhos queiram fazer. Não tenho dúvidas de que são biologicamente meus e nenhum teste fará com que deixem de ser meus filhos. Eu os amo mais do que qualquer coisa no mundo e a infidelidade da minha esposa não mudará isso. Mesmo que um ou ambos não sejam biologicamente meus, eles foram meus filhos por 19 anos e serão meus filhos até eu parar de respirar. Eu estava aberto à terapia ou alguma tentativa de salvar o casamento, mas sua insistência de que esse tipo de coisa é comum e que sou o errado nessa situação é demais para mim. A única vez que ela mostrou algum remorso ou até mesmo ofereceu reconciliação foi quando comecei a preencher os formulários. Na última semana ela voltou a dizer que está certa e que estou exagerando. É por isso também que sinto que estou sendo manipulado. Parece óbvio que isso é um grande problema, mas tenho minha esposa e outras pessoas me dizendo que é normal e que estou exagerando. Atualização 2. Eu queria fornecer algumas atualizações aqui já que meu post original teve muita repercussão. Minha esposa e eu estamos consultando um terapeuta de casais e já fizemos 3 sessões. Primeiro vamos falar sobre as coisas que descobri sobre a situação na faculdade. Depois de conversar com minha esposa nas sessões e trocar mensagens com 2 de suas colegas de quarto, está claro que suas colegas sabiam que algo estava errado na faculdade. Elas disseram que achavam a situação estranha e provavelmente envolvia traição. Minha esposa havia dito a elas que ambos tivemos alguns momentos loucos na faculdade e resolvemos antes de nos casarmos, então elas nunca trouxeram um assunto à tona. A colega de quarto que me abordou recentemente estava desconfortável com o fato de minha esposa claramente não ter conversado comigo sobre isso e queria que eu soubesse. No que diz respeito a ser apresentado aos caras com quem ela dormiu, aparentemente isso não foi planejado para um dos caras. Ele acabou namorando e depois se casando com uma amiga em comum da faculdade. Este é o cara com quem ela estava em contato nas outras situações. Inicialmente ela me culpou na sessão de aconselhamento, mas agora concordou que foi ruim. A maioria de nossas discussões na terapia tem sido sobre por que acho que isso é um grande problema e por que ela não acha. Inicialmente ela disse que nenhum desses caras estava em um relacionamento com ela e eram principalmente casos de uma noite ou amigos com benefícios. Como ela não os via como relacionamentos românticos, ela não via o grande problema. São palavras dela, não minhas. Minha opinião é que nunca dissemos que isso era aceitável e ela ativamente me impediu de fazer o mesmo. Após explorarmos isso em 2 sessões e com minha esposa conversando com alguns amigos, ela concorda agora que foi uma quebra de nossa confiança e relacionamento. Esse entendimento compartilhado nos ajudou a falar sobre essa situação de forma mais honesta e a passar de discussões para conversas, o que me deixa otimista em relação à coparentalidade agora. Atualização 3. Aqui está porque estou 100% decidido a me divorciar. 2 coisas surgiram que me fizeram querer deixar o casamento. Primeiro, cerca de 10 anos atrás passamos por um período muito difícil e tivemos uma vida íntima parada por cerca de 2 anos. Ela havia expressado que nossa vida íntima estava se tornando entediante. Então eu tentei animar as coisas. Nada louco, apenas jogos de cena e brinquedos caros. Aparentemente ela estava presa em algumas experiências íntimas que aconteceram na faculdade das quais ela não está falando e queria que eu as experimentasse. Mas quando eu fiz isso a fez se sentir desconfortável e culpada porque a fez pensar em outros homens enquanto estava comigo. O fato de ela dizer que essas experiências eram sem sentido, mas ainda estão afetando nosso casamento me diz que elas significaram mais do que ela quer admitir. Em segundo lugar, ela admitiu que estava flertando com colegas de trabalho em viagens de negócios desde que a pandemia acabou. Ela diz que nunca dormiu com ninguém, mas chegou ao ponto de sair em um encontro com um de seus colegas de trabalho masculinos, e isso foi o limite para mim. Nós dissemos aos nossos filhos que estamos nos divorciando, explicamos a eles que devido a algumas decisões ruins que tomamos na faculdade estamos tendo dificuldade em superar. Meu filho de 19 anos que está na faculdade me perguntou se traí minha esposa enquanto ela estava na faculdade. Minha esposa ficou um pouco abalada, mas admitiu para as crianças que foi ela quem traiu. Concordamos em não compartilhar mais detalhes com as crianças. Reforço que ambos estaremos lá para as crianças e estamos em terapia para garantir que lidemos com isso da melhor maneira para a família. Também disse às crianças que se quisessem conversar com qualquer um de nós ou com um terapeuta sobre isso eu apoiaria totalmente. Começamos a falar com o mediador sobre como proceder com o divórcio e a menos que as coisas mudem deveríamos conseguir ter um divórcio amigável. Estamos financeiramente estáveis por conta própria,
Não temos grandes dívidas e nossos filhos são mais velhos, então a custódia não é um problema importante. Os últimos meses foram difíceis para mim, mas estou indo bem agora, e sinceramente estou grato pelo fato do meu último post ter repercutido porque validou alguns dos meus sentimentos e me motivou a ir à terapia com minha esposa. Edição. Estou bastante certo de que ela já está procurando. Tivemos uma reunião com um mediador de divórcio equitativo e ela especificamente afirmou que estamos casados até que o divórcio seja finalizado e qualquer comportamento suspeito que ocorra antes da data pode prejudicar o acordo de divórcio amigável. Isso me parece meio bobo já que estamos nos divorciando por causa da infidelidade, mas minha futura ex-esposa ficou visivelmente mal-humorada quando isso foi mencionado. Também imagino que o fato de eu estar morando no quarto de hóspedes não esteja ajudando suas perspectivas. No final do dia estou fazendo o meu melhor para aceitar que nosso casamento acabou e tenho ido à terapia sozinho além da terapia de casal para lidar com isso. Estou mentalmente preparado para o fato de que há uma boa chance de eu ver o colega de trabalho com quem ela saiu novamente, mas também estou esperançoso de que possa encontrar um lugar e estar pronto para me mudar antes do divórcio ser finalizado. Se tudo correr bem e conseguirmos criar um plano com o mediador, estaremos divorciados até o verão, estarei em meu próprio lugar e ela poderá sair com o colega de trabalho que quiser.